E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Nesse vídeo eu quero te mostrar mais uma vez como o nível de resultado que você pode ter a partir do momento que você sabe exatamente como se preparar antes do mercado abrir é gigantesco. Então tu sabe que todo dia, né, o mercado ele abre e ele fecha às 9 da manhã e fecha às 18 horas. Então a gente tem segunda-feira até sexta-feira para colocar dinheiro no nosso bolso, correto? Todos os dias às 9 horas o mercado abre e ele fecha às 18 horas. Tá? Só para você ter um senso de comparação, a nossa sala ao vivo ela abre às 8h30 para a gente ganhar dinheiro nessa abertura do mercado, né? Que é das 9 até as 12. E a gente ganha dinheiro, por quê? Por conta de um item que a gente faz literalmente todo santo dia. Se tu for olhar aqui o meu grupo no Telegram, o grupo da família Elite, né, dos membros que fazem parte do Trader de Elite, você vai perceber que, cara, todo dia eu envio aqui, olha só. E aí, seja muito bem-vindo para mais uma marcação aqui dos nossos níveis de pontos importantes para a gente fazer a nossa análise para amanhã. A análise que a gente fez de ontem para hoje funcionou perfeitamente. Fiquei muito feliz que muita gente ganhou dinheiro forte aqui nessa região. Para fechar então, aqui, esse gap fazendo a marcação dos níveis e tal, e coloco também os principais pontos de suporte, de resistência que a gente vai encontrar ao longo do dia. E olha que massa, cara, na maioria das vezes isso realmente acontece, né? Porque o mercado ele não é um bicho de 7 cabeças como a maioria das pessoas tenta, né, configurar ele. O mercado é extremamente simples. E por que o mercado, por que ele é tão simples, né? Por conta de um motivo em especial, tá? Qual é esse motivo? Esse aqui, ó. O mercado é feito por pessoas. E o que isso significa? Bom, isso significa que pessoas, como você já deve ter me ouvido falar algumas vezes, pessoas são criaturas do hábito. Pessoas gostam de hábitos, gostam de rotinas, gostam de conforto. Daí que vem, né, aquela expressão zona de conforto. Porque pessoas gostam disso. Gostam de quê? No final das contas, fazer sempre a mesma coisa. E já que o mercado ele é feito por pessoas e pessoas têm hábitos, rotinas, conforto e gostam de fazer a mesma coisa, então o mercado ele também tem rotinas, ele também tem padrões e principalmente o mercado também faz a mesma coisa todo santo dia. E aí quando você percebe isso, você então entra num grupo, né, de pessoas que conseguem finalmente colocar dinheiro no bolso, porque elas conseguem entender quais são essas mesmas coisas que o mercado repete todo dia, quais são esses padrões e principalmente como colocar esse dinheiro no bolso, porque essa aqui que é a principal atividade, né, a principal dúvida, a principal, digamos, questionamento da maioria das pessoas. Como que eu ganho dinheiro? Como que eu interpreto esse troço aqui, ó, e faço o dinheiro ir pro meu bolso? Como que eu realmente fico rico com essa parada? Vamos falar aqui um português claro e direto ao ponto. Como é que eu fico rico com esse troço aí? Como que eu ganho dinheiro? Bom, hoje eu fiz um trade, né, e eu quero te mostrar ele aqui como que ele foi, porque ele foi extremamente simples de ser executado. Eu simplesmente comprei lá em cima, ó, o mercado, tá, fiz a compra lá em cima com 5 contratos, ou seja, eu precisei de aproximadamente R$500 para fazer essa operação aqui. Deixa eu colocar essa operação aqui, ó, para ficar um pouquinho mais fácil de eu até te explicar aqui junto no meu Flipboard, ó. Tá? Essa operação eu fiz ela com aproximadamente uns R$500. Foi o resultado, quer dizer, o dinheiro que eu precisei para executar essa operação. Você percebe que o trade, ó, foi feito exatamente aqui nos 107 mil
480, fica atento a esse número aqui. Deixa eu dar mais uma vez o start aqui para tu ver. 107.480 e ali embaixo, logo aqui embaixo, ó, no 0,50, eu já estava com um lucro positivo no meu bolso. No final das contas, esse trade aqui me gerou um ganho de mais R$180 no meu bolso. E isso aqui foi feito em literalmente 1 minuto e 42 segundos. E o que é esse troço aqui, tá? O que é esse... Eu pedi para tu prestar atenção nesse 107.480, o nível de 107.480. Dá uma olhada quais foram os níveis que eu marquei para a galera ficar atenta, olha. 107.902 e 106.930, tá vendo aqui? Ou seja, o mercado estava entre esses dois. O meu próximo nível de resistência era no 920, era no 107.920, era meu próximo nível de resistência, e a resistência anterior era o 106.930, ou seja, tá? Ou seja, eu estava comprando em um ponto onde era acima do outro nível de resistência e longe do próximo, ou seja, o preço estava aqui e ele possivelmente estava indo em direção àquele negócio ali. Vamos ver se o mercado foi lá no 107.920. Vamos ver onde que o mercado chegou. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos. Essas aqui são as minhas marcações, tá? São exatamente as marcações que eu fiz para o nosso dia de hoje. Tu pode perceber que o mercado ele vai exatamente lá no 920. Perfeito o toque do 920. Eu não estou aqui te mostrando um negócio depois que já passou, né, Porsche? Porque tem muito fanfarrão e trader 71 aí nesse YouTube fazendo palhaçada contigo e mexendo, tentando te enganar, te ludibriar e fazer tu cair em golpe. Porque os caras ficam fazendo troço com o negócio parado. Depois que já aconteceu, é fácil de mostrar um negócio. Mas eu enviei todas essas análises aqui antes, lá no meu grupo do Telegram. E tu pode perceber que é exatamente a mesma coisa. Baixo, olha lá. Então, exatamente o desenho. Que é esse padrão que a gente está vendo aqui. O mercado bateu exatamente lá. Isso só é possível de ser feito por quem entende, por quem realmente sabe como fazer do jeito certo. E aí a grande sacada é a seguinte: como que eu, que estou começando do zero, consigo entender esse troço, cara? Porque eu olho para isso, eu percebo que não é tão difícil quando eu vejo outros caras fazendo. Mas na hora que eu vou colocar em prática, essa porra é difícil pra caramba. Desculpa o meu palavrão, mas é muito difícil. Como que eu faço isso ficar um pouco mais fácil? Como que eu faço esse troço ficar um pouquinho só mais fácil? Só para eu entender um pouquinho mais, para eu ter um pouquinho mais de facilidade para ganhar esse dinheiro e colocar essa grana no meu bolso. Como que eu faço isso? Essa aqui é a grande sacada. E a forma que você tem que entender para poder fazer isso daqui ficar um pouco mais fácil é você aprendendo análise gráfica. Aprende análise gráfica e começa a analisar esse troço aqui do jeito certo. Não tem segredo, não tem mistério. Análise gráfica é o que a gente utiliza. No entanto, onde que você aprende análise gráfica do jeito certo? Como que você consegue olhar para o mercado e consegue então usufruir de uma análise que vai te gerar frutos, vai te gerar resultados? Bom, é isso que eu quero te mostrar aqui agora. Mas antes de eu continuar com todo esse bafafá aqui, eu queria primeiro te fazer uma pergunta. Seja sincero aqui comigo. Você está inscrito no meu canal? Tá inscrito? Porque se tu não tiver inscrito no meu canal do YouTube, eu recomendo que você clique agora aqui embaixo para se inscrever. Começa agora
a dar o primeiro passo que pode mudar a tua vida. Porque todo dia eu posto vídeo novo aqui no meu canal. E se você não tiver inscrito, você não recebe essa notificação. Então, clica aqui para se inscrever e já aproveita e já ativa o sininho também para tu receber sempre uma notificação quando eu postar. Eu não sei se tu me segue ou não lá no meu Instagram, mas cara, eu faço todo dia lives lá no meu Instagram, tá? Faço live, olha só, essa live que tem quase 1 hora de live ensinando o que você tem que fazer primeiro para ganhar dinheiro. Essa outra live aqui, ó, também te mostrando, se você não fizer isso, você nunca mudará a sua situação financeira. Tá? Essa live aqui de ontem, ó, ensinando a estratégia mais lucrativa para iniciantes começarem do zero. Todo dia é cacetada de conteúdo lá no meu Instagram. E se tu não estiver me seguindo por lá, eu super recomendo que tu clique aí para me seguir e me acompanhar lá no meu Instagram também, tá? Dito esses recados aí, um outro recado é que aqui embaixo tem o link da corretora que eu recomendo para você poder abrir a tua conta e fazer aí os teus trades do jeito certo, tá? Então acho que passou os recados. Vamos embora. O que tu precisa para fazer isso? Primeira coisa, você tem que entender que esse troço aqui, o gráfico, ele é o teu melhor aliado, tá? Então, primeiro, aprende a configurar o gráfico. Do jeito certo, tá? Essa é a primeira coisa. E aí, quando a gente está falando aqui de aprender a configurar o gráfico do jeito certo, a gente pode trazer aqui para 2 nuances. Primeiro, sempre usar candlesticks. Tá? Sempre usar candlesticks, essa é a primeira coisa, porque existem vários tipos de gráfico, tá? Tem vários tipos de gráfico. Por exemplo, esse aqui é o gráfico de candle, mas tem um gráfico, por exemplo, de Renko. Se eu vier aqui, ó, isso aqui é o gráfico de Renko, ele é estranho, né? Ele é diferente. Consegue perceber? Esse aqui é o gráfico de Renko. Diferentão, né? Tem um gráfico de linha. Tem um gráfico de range, olha só, vamos botar aqui 3 ranges. Olha que estranho. O gráfico de range é estranhão também. Olha o gráfico de... Vamos botar qual outro gráfico? Gráfico Kaji. Olha o gráfico Kaji. O troço é tão pesado que nem carrega direito. Gráfico Kaji, carrega aí, meu filho. Vamos, Kajizão. Olha só o gráfico Kaji. Que bizarro. Então sempre utilize gráfico de candles, tá bom? Esse aqui é o melhor gráfico. E por que você quer utilizar o gráfico de candles? Porque todo mundo usa gráfico de Renko, querido. Todo mundo usa. E você não vai ser o cara que vai querer ler um livro de um jeito diferente que todo mundo está lendo o livro. Então, se tu sabe que as pessoas olham para o mercado e elas vão tomar decisões parecidas, porque são pessoas que têm hábitos, costumes, rotinas e padrões, eu te falei isso aqui agora há pouco, né? Não sei se tu prestou atenção. Espero que sim. Espero que você tenha anotado tudo também. Então, se tu prestou atenção, tu sabe que as pessoas repetem sempre as mesmas coisas. Então, se tu quer ter uma análise congruente e ser realmente um trader que vai a favor do mercado e não vai contra o mercado, porque a pior coisa que tem é como a maioria dos iniciantes enfrentam o mercado hoje. O cara compra, achando que vai subir, o mercado começa a cair. Então, se tu não quer que aconteça isso, tu tem que saber o que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, se tu quer saber o que a maioria das pessoas estão fazendo, tu tem que pelo menos estar lendo o mesmo livro que as pessoas, estando na mesma página que elas. Como é que tu vai querer usar um gráfico diferente, então? Todo mundo, a maioria delas usa gráfico de ticks, então usa gráfico de ticks também, tá bom? Também. Segunda coisa que eu diria para tu ficar atentão aqui, tá, com relação a usar o gráfico do jeito certo, é você ficar atento aos tempos gráficos. E aí os tempos gráficos, a gente tem 2 tempos gráficos. A gente tem o primeiro tempo gráfico e a gente tem o segundo tempo gráfico, tá bom? O primeiro tempo gráfico, a gente chama ele de gráfico âncora. E o segundo gráfico, a gente chama ele de gráfico de entrada. O gráfico âncora, ele compreende o gráfico de 4 horas, ou na Profit Chart, se tu vier aqui na Profit, tu digitar 4H, não vai ter. Não vai ter o gráfico de 4 horas, tá? Você tem que digitar 240 minutos, que obviamente representam 4 horas, né?
Então, no gráfico na Profit Chart, tu vai digitar o 240 minutos. E além disso, a gente também tem o gráfico âncora de 15 minutos. Eu já vou te explicar como é que a gente usa esses dois aqui, tá? E o gráfico de entrada, a gente vai ter o gráfico de 5 mais o gráfico de 1 mins, ok? O gráfico de 5 minutos mais o gráfico de 1 minuto. Cara, como o próprio nome já sugere, eu já vou até antecipar aqui para você. O gráfico âncora, ele te dá uma noção de direção, né? Uma noção de tendência, mais níveis fortes, botar assim, tá? Então assim, a gente vai marcar a tendência no gráfico de 4 horas, no gráfico de 15 minutos, e a gente também vai marcar os níveis fortes. Níveis de quê, Suriel? Níveis de suporte e níveis de resistência, tá bom? Agora, o gráfico de entrada, como o próprio nome já diz também, é onde a gente vai fazer os trades. Onde a gente vai comprar, vender, vai entrar e sair, tá? Esse é entrar, sair. Essa é basicamente a principal funcionalidade e talvez única funcionalidade do nosso gráfico de entrada. Então, quando você sabe usar o gráfico de candlesticks e você sabe usar os tempos gráficos do jeito certo, gráfico âncora mais gráfico de entrada, você consegue ter uma nuance, uma visão diferente do gráfico. Com isso aqui tudo em mãos, o que tu vai fazer? O legal é que para você aprender a fazer leitura de candle, né, que é o negócio lá do gráfico de candlesticks, a leitura de candle, ela é algo que foi desenvolvido pelos japoneses, lá da cultura japonesa asiática, e foram eles que inventaram, na verdade, o gráfico de candlesticks, né? Dentro do meu treinamento mais avançado, a mentoria Trader de Elite, tem um módulo chamado Mestre dos Candles. E lá tu se torna realmente, como o próprio nome sugere, um mestre dos fucking candles. Enfim, inscrições para a mentoria Trader de Elite estão encerradas, né? Fechadas, não sei por que eu mantive por tanto tempo fechado, que tanta gente quer entrar com esse treinamento, mas o fato é, estão fechadas e agora no mês de abril eu vou abrir uma nova turma no dia 10 de abril. Se tu tiver interesse em fazer um treinamento extremamente profundo comigo, clica depois no link aqui de baixo e participa desse evento que eu vou realizar em abril, chamado O Fim da Dificuldade Financeira, e lá tu vai poder entrar para a mentoria. Bom, com tudo isso aqui, aquele enjambre que eu te mostrei ali antes, né, aquela quantidade de informações, como que você junta, como juntar isso tudo e, né, principalmente colocar dinheiro no meu bolso. Isso é o que você deve estar se perguntando. A primeira coisa que você vai ter que fazer é análise pré-market. O que é análise pré-market? É antes do mercado abrir. Quando que é antes do mercado abrir? É antes do mercado abrir. Pode ser no dia anterior, pode ser 1 hora antes, pode ser meia hora antes. Eu faço no dia anterior e eu também mando lá no meu canal, né, do Telegram, só para os meus alunos. Mando lá todo dia. Ontem eu mandei, que horas era? 22h41 ontem. Anteontem, 8h30. Anteontem, 11 horas mandei. Então eu mando lá e aí então a gente está preparado para ganhar dinheiro. Portes, como que eu faço parte aí desse canal? Cara, você tem que ser meu aluno, ou talvez eu abra a possibilidade de abrir um canal gratuito. Eu não estou ainda levando isso muito a sério, mas tem muitas pessoas que realmente estão me pedindo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é análise pré-marketing. O que consiste nessa análise pré-marketing? Marcações importantes. O que seriam marcações importantes? É a gente marcar os níveis importantes, suportes, resistências, topos, fundos, possibilidades de rompimentos, máximas, mínimas e etc. Então, a gente vai, antes do mercado abrir, marcar quais são os principais níveis. E segundo, aplicar a fórmula 3x3.
Aplicar a fórmula 3x3 é fundamental que você aplique ela, porque ela é extremamente lucrativa. A fórmula 3x3 basicamente é uma fórmula que te ajuda a operar logo na abertura do gap. A maioria dos gaps fecham. O que é um gap? O gap é um espaço que fica vazio entre o fechamento anterior e a abertura do dia seguinte. Exemplo, vou te mostrar aqui, ó. A gente tem ontem e a gente tem hoje, certo? E aí o mercado está se movimentando, ele fechou aqui. Aí hoje, ao invés de ele abrir aqui, né, simplesmente continuar de onde parou, né, porque aqui ele abriu às 9 horas e aqui ele fechou às 18 horas, em vez de ele continuar às 9 horas do dia seguinte, de onde ele parou, não. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele é bem doidinho. Ele faz o gap. O que é o gap? Ele abre lá em cima, ou seja, ele já abre num gapzão de alta, né, que é chamado gap de alta. Ou ele abre lá embaixo, safado. Então abre lá embaixo num gap de baixa. Raramente ele abre no mesmo ponto onde ele fechou. Raramente isso aqui acontece. Ou ele abre lá em cima ou ele abre lá embaixo, né? Aqui, ó, no gap de baixa. E aí o que acontece? Na maioria das vezes que ele abre em gap, ele fecha. Então imagina, se ele abriu ali em cima, ele cai para fechar esse gap e preencher esse espaço vazio. Se ele abriu aqui embaixo, ele sobe para preencher esse espaço vazio. Então isso é o que acontece na maioria das vezes, tá? O mercado sobe e aí ele abriu um gap de alta aqui, ele fechou o gap. Olha aqui que rolou, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem claro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, abriu um gapzinho de alta, ó. Fechou o dia anterior aqui, dia seguinte abriu aqui em cima e ele caiu para fechar esse gap. Então isso acontece com frequência. E a forma que a gente opera esses gaps para ganhar dinheiro com o mercado é através desse negócio aqui chamado Fórmula 3x3, que é, cara, fenômeno. Eu nunca vi uma estratégia funcionar tão bem quanto a Fórmula 3x3. Eu confesso que eu nunca vi alguém ter tanto resultado quanto quem opera com esse negócio aqui, tá? Então tu junta isso aqui tudo e começa a aplicar. O principal problema é, na hora que tu vai aplicar, tu fica ansioso, tu fica nervoso, tu fica com medo, né? Tu fica pensando, caramba, será que eu vou conseguir realmente aplicar isso aqui? Será que todo dia eu vou saber o que fazer? Será que eu vou ter tranquilidade na hora que eu tiver que executar minhas operações? Será que eu não vou ter dúvida? Será que eu vou ter segurança? E é isso que acaba minando, né, a jornada de um cara que está começando e quer ter resultados. Ele acaba ficando minado por conta disso. Porque ele sente ansiedade, medo, angústia, tensão. Ele tem pouco dinheiro para começar e tem medo de perder esse dinheiro. Não sabe de onde ele vai tirar caso ele perca. Então é uma série de sentimentos que acabam afetando o teu psicológico. Por isso que eu diria que uma das coisas mais sábias que eu recomendaria que você fizesse é você ver como que a gente faz isso todo dia. Então você vê os trades sendo realizados na tua frente. Imagina o seguinte, imagina que todo dia tu vai abrir a tua plataforma e a gente vai abrir junto a plataforma e você vai ficar vendo a gente operar. Compra, vende, entra agora, sai agora. Hoje a sala pegou essa alta do índice e ganhou dinheiro. Tá? Hoje a sala ganhou aproximadamente, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o ganho da sala. Olha só. Esse foi o ganho da sala, a galera ganhando dinheiro, ó, 200 pontos, maravilha, peguei também, peguei gain, 600 pontos, 280, olha só, a galera ganhando dinheiro. Isso aqui é da sala de hoje, tá? Da sala de hoje. Então você pode estar lá ganhando dinheiro junto, a galera tá ganhando, né? E nessa sala tu vai saber exatamente onde entrar, onde sair, tu vai estar ao lado dos traders que são lucrativos, traders de elite. Eu vou deixar o link da sala aqui embaixo, tá? Você pode ficar um ano inteiro. Imagina, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 8 de março. Se tu entrar hoje, tu fica com a gente até o dia 8 de março de 2024. Tu vai ficar um ano inteiro, cara. Quanto que tu não pode crescer? Imagina o quanto que tu não pode evoluir estando ao lado de gente que ganha dinheiro. Você é a média das pessoas com as quais você se relaciona. Então esteja ao lado de pessoas que são o que você quer ser, para que você consiga ganhar dinheiro. Para tu realmente ver com teus próprios olhos onde que a gente entra, onde que a gente sai, para que tu não fique mais na dúvida, é só entrar junto agora.
A gente vai te falar compra, vende, tu vai lá, compra e vende. Então não tem que pensar em mais nada, é só apertar o botão na hora que é avisado o sinal. Então, cara, se tu quer ganhar dinheiro com trade, eu diria que essa é uma das melhores formas para você poder fazer isso. O mês de março inteiro estamos ganhando dinheiro, não teve um dia de loss ainda nesse mês. Mês passado foi um mês lucrativo, mês retrasado também. Então tá na hora de tu começar a ter lucro, ao invés de ficar quebrando a cabeça. Seja inteligente, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado aí nessa aula. Clica aí nos vídeos, nos links que eu vou deixar aqui para você agora, né, para você complementar os teus estudos. Que eu te vejo na próxima. Um grande beijo, um grande abraço.